Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui nosso Papo Desinformante. Aquela conversa semanal da equipe sobre as últimas da desinformação. Chega mais! Gente, eu queria começar o papo chamando os ouvintes e espectadores para o ponto de vista, que é aquela seção no nosso site de artigos, né, opinativos. Essa semana a gente publicou um manifesto do movimento Desconecta, que propõe uma limitação do uso dos smartphones por crianças e adolescentes. Afinal, como diz esse manifesto, a infância e adolescência dura muito pouco para poder ser gastada, para poder ser passada diante de telas. E exatamente nessa semana saiu um estudo novo apontando a relação direta entre os índices de ansiedade e depressão e o tempo que crianças e adolescentes passam diante das telas. É uma pesquisa bem ampla da Universidade de Oxford. De acordo com essa pesquisa, cerca de 60% dos jovens entre 16 e 18 anos passam entre 2 a 4 horas por dia nas redes sociais, como Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp e YouTube. O levantamento mostra que quanto maior o tempo dedicado a essas plataformas, mais elevados são os níveis de ansiedade e depressão relatados pelos adolescentes. Esse estudo também destacou que as meninas são mais propensas a sofrer os impactos negativos do uso excessivo das redes sociais. Elas têm relatam problemas de saúde mental com maior frequência que os meninos. Fica a dica, ponto de vista dessa semana no desinformante.com.br. A gente continua repercutindo dados relativos ao primeiro turno das eleições desse ano. Esse que a gente vai comentar agora é um dado bastante preocupante, não é novo no sentido de existe já uma linha do tempo com incidência de ataques a jornalistas, mas esse ano, o período de eleições, a campanha eleitoral foi extremamente violenta para os jornalistas, para quem está cobrindo eleições. Quem acompanhou esse assunto é a Liz Nóbrega e os dados são da Coalizão em Defesa do Jornalismo. Conta para gente, Liz. Oi, Ana, oi, Matheus, oi, pessoal. Pois é, né? Na semana passada a gente falou um pouco sobre os casos de violência política nas eleições e hoje também, infelizmente, a gente traz mais dados de violência, mas dessa vez violência contra jornalistas, né? Uma parceria da Coalizão em Defesa do Jornalismo com o Laboratório de Internet e Ciência de Dados da Universidade Federal do Espírito Santo mapeou durante todo esse período eleitoral e continua mapeando, né? Porque a gente está no segundo turno os ataques à imprensa em plataformas digitais, especialmente no X, no Instagram e no TikTok. Nessas 6 semanas, 7 semanas aí de primeiro turno, foram contabilizados 44.200 ataques contra a imprensa. A gente se debruçou um pouquinho sobre esses dados, conversou também com a Bia Barbosa, que é uma das integrantes da coalizão, né, a CDJ, para entender sobre esse volume gigantesco, né, 44.000 dados. E aí o que a gente percebeu é que muitos desses ataques, eles acontecem não de uma forma, digamos assim, espontânea, eles são motivados por alguma situação que acontece no meio político, no campo eleitoral, né. Então, alguma situação termina provocando essa enxurrada de ataques. E aí, geralmente, é a forma da cobertura, né, uma crítica grande à cobertura jornalística que está fazendo ali o seu papel. Por exemplo, teve uma grande enxurrada de ataques contra o jornalismo após vários veículos jornalísticos desmentirem um laudo falso publicado por Marçal, por candidato Pablo Marçal, às vésperas do primeiro turno aqui nas eleições de São Paulo. Então, geralmente, são esses episódios que vão contribuir para um aumento significativo desses ataques. E aí esses ataques geralmente, possuem uma narrativa, digamos assim, muito semelhante, né. Então existe aí uma naturalização desse ataque contra a imprensa, numa forma de tentar descredibilizar a imprensa. Então termos como mídia podre, jornalismo tendencioso, extrema imprensa, jornalismo militante, imprensa vendida, foram constantemente utilizados e uma questão curiosa que essa pesquisa traz é justamente que a principal hashtag utilizada foi a hashtag Globo Lixo, que é uma hashtag muito comum nos ataques contra jornalistas, mas o que chama a atenção é que ela foi utilizada também contra jornalistas que sequer são do Grupo Globo. Então se tornou quase uma hashtag aí
para atacar e tentar descredibilizar toda a imprensa. E aí, para falar um pouquinho também sobre onde esses ataques aconteceram, acho que vale destacar que nas primeiras semanas do primeiro turno, os ataques foram muito intensos via X, né, o ex-Twitter. Então, durante essas primeiras semanas foram registrados 34.700 ataques dos 44.000. Então, a gente percebe que é uma parcela muito significativa dos ataques estavam concentrados ali no X. Mas depois que o X foi bloqueado, né, logo no fim de, de agosto, a gente percebeu, né, com os dados da CDJ, que esses ataques eles migraram, digamos assim, para o TikTok, que terminou concentrando também muitos ataques nas últimas semanas de campanha eleitoral. Então, esses são alguns dos achados desse levantamento. Agora, eles continuam no segundo turno, também voltando a monitorar no X, né? Porque agora foi desbloqueado, então consegue ter uma visão. Existia uma expectativa, inclusive, de que o volume de ataques voltasse, né, com essa intensidade para o X, mas o primeiro relatório do segundo turno, que foi divulgado, inclusive, hoje, no dia que a gente está gravando, na quinta-feira, dia 17 de outubro, mostra que o X não voltou com tanta intensidade, mas também pode ser porque a gente está no segundo turno e várias capitais, várias cidades não vão ter segundo turno, então realmente há uma tendência aí de queda no volume de conteúdos, mas é óbvio que a gente vai continuar acompanhando para entender como ele vai migrando, né, entre plataformas, a gente percebe que não é algo que cessa e sim vai migrando, e também entender como essas dinâmicas vão dialogando. Então, para acompanhar, para ler a matéria completa, é só entrar no desinformante.com.br e a gente vai continuar, claro, acompanhando esse tema da violência no segundo turno das eleições. Ana? Obrigada, Liz. É isso aí, a gente continua de olho. Essa semana, a USP promoveu um seminário analisando o uso da inteligência artificial em diversos setores aí da sociedade, em diversos eixos, né? Inteligência artificial e trabalho, inteligência artificial e comunicação, e também a relação e a aplicação da inteligência artificial no judiciário. Quem acompanhou o seminário foi o Matheus Soares, que vai trazer os destaques aqui para a gente. Matheus. Oi, Ana, oi, Liz, oi, pessoal. Isso mesmo, Ana. Com o avanço das inteligências artificiais, surge aí essa preocupação que elas sejam responsáveis e seguras. Que significa o quê? Que elas cheguem ao público respeitando, né, os direitos, mas também que elas não tragam prejuízos para a vida das pessoas. E foi justamente esse o tema do seminário realizado essa semana pela Cátedra Oscar Sala, no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, que a gente teve a oportunidade de acompanhar alguns debates e trazer os destaques para vocês. O evento foi aberto pelo professor Virgílio Almeida, da Universidade Federal de Minas Gerais, mas também professor titular da cátedra, né? E ele afirmou justamente... Maravilhoso, Virgílio, a gente é fãzaço do Virgílio, justamente porque ele é uma grande referência, né, do campo aí da inteligência artificial, e ele apontou justamente que nós precisamos evitar tanto a demonização como a idolatria das inteligências artificiais, ponderando, na verdade, orientando um olhar mais ponderado para essas tecnologias. E o Vigílio, de acordo com ele, nós estamos vivendo um contexto hoje de expansão dessas tecnologias, de crescimento da área. A maior prova disso foi aí os prêmios Nobel de Química e de Física desse ano, destinados justamente para pesquisadores que trabalham diretamente ou indiretamente com inteligência artificial. E daí, teve uma fala do Vigílio, que eu até compartilhei no grupo do WhatsApp do Desinformante, também nos meus stories, assim, porque realmente é muito interessante, que ele fala justamente que não tem jeito de viver fora dessas tecnologias, né? Justamente porque todos os serviços e interações ocorrem por meio delas. Mas há melhor jeito de reorganizar essa sociedade para que valores humanos e democráticos sejam preservados. E um dos principais tópicos debatidos nesse evento foi justamente os direitos dos trabalhadores de IA e como eles surgem na regulação, né, mundo afora. De acordo com o professor Rafael Grohmann, da Universidade de Toronto, o mundo do trabalho é subrepresentado tanto nos projetos regulatórios que circulam aqui no país, como na estratégia brasileira de inteligência artificial. Um ponto que foge desses documentos são os trabalhadores de dados, os data workers, né, como são chamados em inglês, que são justamente responsáveis por treinar e aperfeiçoar essas tecnologias, alimentando elas
com dados de qualidade. Esse ponto da regulação também foi debatido, né, durante o evento. O Christian Perrone, do Centro de Estudos de Tecnologia e Sociedade, pontuou, por exemplo, como os usos positivos da tecnologia podem servir de orientação para a construção de leis que também incentivem os usos éticos e responsáveis da tecnologia. Um exemplo que ele trouxe foi justamente como a IA foi utilizada durante a crise climática no Rio Grande do Sul, né, que ocorreu em maio desse ano, justamente para identificar os pontos de urgência, os pontos críticos que o poder estadual, né, o poder público, poderia agir para resgatar pessoas, enfim. E a IA foi um ponto muito utilizado, né, durante esse momento. Para finalizar, outra fala muito interessante que ocorreu durante esse evento foi da Bruna Martins dos Santos, né, gerente de campanhas globais da Digital Action, e ela falou justamente como a gente está focado muito nas big techs, Google, Meta, enfim, com suas IAs, mas também como a gente precisa entender o contexto para além das big techs. Quem são, de fato, os atores que estão aí desenvolvendo essas tecnologias? Porque, de acordo com ela, identificando esse contexto, né, esse ecossistema, a gente entende também quais são as aplicações, quais são os produtos e, consequentemente, quais são os impactos negativos que esses produtos podem ter. Então, essas foram algumas das discussões realizadas durante esse evento. E, para finalizar, vou lembrar do Observatório de Inteligência Artificial nas Eleições, né, Ana? Que a gente, essa semana, lançou o relatório, né, falando de IA nas eleições do primeiro turno. Está lá no site do Desinformante, você consegue ver esse relatório e os principais achados desse primeiro momento das eleições. Muito bom, eu ia falar, vou falar também. Viu algum conteúdo com IA feito por algum candidato ou algum eleitor que tem a ver aí com esse cenário político na sua cidade? Manda lá para o nosso observatório. Você pode contribuir para essa observação, para essa análise, né, do uso da inteligência artificial durante esse período sensível que é eleições, que são as eleições. Gente, foi bom demais. Obrigada pela audiência. Obrigada pela companhia, obrigada pela parceria. Agradecer especialmente a Liz Nóbrega hoje e quase 150 papos na sua companhia. Foi muito bom, é muito bom. E a gente volta semana que vem. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.